Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Glaucia Maria Ferreira Pinto e eu tô aqui hoje para falar de colunas de HPLC. Mas, em particular, eu queria compartilhar com vocês informações a respeito da Chromolite, que é uma coluna bem especial da MEC, né? Essa coluna aqui, olha, que eu recebi, inclusive, para testar. E eu vou compartilhar os resultados cromatográficos, vou fazer um comparativo com outras colunas aí do mercado. Mas, primeiro, eu queria falar um pouquinho a respeito dessa coluna. Essa é uma coluna bem diferente das outras, né? Bem diferente das demais. Então, a hora que a gente olha aqui o corpinho da coluna, a gente já começa a perceber essas diferenças. Aqui dentro, nós não temos partículas de sílica recobertas com um modificador, né, quer dizer, uma fase ligada na superfície, sendo que a gente já sabe, né, inclusive há um tempo atrás eu gravei aí um vídeo que está disponível aqui no YouTube, vou compartilhar com vocês também, mas esse vídeo inclusive é um curso gratuito da Cronval Lab. Quem tiver interesse basta acessar cronvallab.com e solicitar esse curso, que tem inclusive acesso a certificado, tá bom? Tem direito a certificado. E nesse curso eu faço uma descritiva do histórico das colunas cromatográficas e falo um pouquinho da tecnologia mais atual, das colunas com melhores performances e melhores resultados. Como que todo mundo foi evoluindo nas características das colunas? Bom, a gente quer redução de tempo, então nós queremos análises cada vez mais rápidas. Para obter isso, a melhor característica do pico cromatográfico deve ser a redução da sua largura. Então, aumentando a eficiência, nós vamos ter picos cromatográficos de menor largura e assim, em intervalos de tempos menores, nós vamos conseguir fazer separações de maior número de compostos. Perfeito. Então, todo mundo foi na direção de reduzir o tamanho da partícula. Antes, nós trabalhávamos com partículas de 10, 5, 3,5 e agora chegamos a 1,7, às vezes até a 1,3 micrômetros. O problema é que essa direção de redução de tamanho de partícula e também redução no diâmetro das colunas tornou a pressão de trabalho muito alta. Então, o HPLC ele é preparado para trabalhar com pressões de até 6.000 PSI, mas com essa redução, com essas melhorias, né, foi necessário inclusive que surgisse um novo equipamento para suportar essas pressões, né, esses back pressures superiores. E foi a história do próprio UPLC, que suporta pressões da ordem de 12.000 PSI. Não é só isso, né? Mas eu tô fazendo aí um resumo. Vou, daqui a pouquinho, entrar um pouquinho melhor nessas características, né? Nesses detalhes. Mas nessa introdução eu queria só falar para vocês que essa é uma coluna diferente. Então aqui nós não temos essas partículas, né? Essas pequenas bolinhas como as nossas partículas de fases estacionárias, mas sim um bloco único. Então aqui dentro nós temos, na verdade, um recheio que é desse mesmo formato, né, externo aqui da coluna, como um recheio único, né? E esse recheio então poroso, esse material poroso, ele está representado aqui do ladinho, né? E vocês podem ver aí que esses poros vão ser responsáveis pela separação e por conta então dessa característica, essa coluna não tem uma alta pressão de trabalho. Por isso que ela consegue, inclusive, ser de material polimérico, enquanto as outras colunas são de aço inox, porque tem que suportar pressões muito elevadas. Nessa coluna aqui, a gente consegue, então, trabalhar com vazões bem maiores, já que o solvente da nossa fase móvel, né, a nossa mistura de solventes, não vai ter tanta não vai sofrer, né, não vai ter que fazer aquela força para ultrapassar a fase estacionária, porque ele não vai ter aquela resistência da própria fase estacionária. E aí a gente consegue então redução também de tempo por conta do aumento da vazão de trabalho. Será que a gente consegue uma eficiência
da ordem, então, comparável a essas colunas mais modernas que optaram por reduzir o tamanho de partícula? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. E antes, vou falar ainda melhor, né, das características desse monólito que está aqui dentro, tá bom? Então aguarda aí que a gente vai discutir tudo isso juntos. Pessoal, então vamos lá, né? Então aqui eu tô com o site da Cronvolab, só para mostrar para vocês que quem quiser, então, basta acessar aqui a aba de cursos gratuitos e vai ter acesso, então, aos cursos que eu mencionei, inclusive o curso de colunas modernas de HPLC e de UPLC, ok? E uma outra forma também de ter acesso ao nosso conteúdo é através do nosso canal no YouTube. Então também é possível assistir aqui esse curso de colunas modernas de HPLC, o PLC e o HPLC e muitos outros, tá bom? Todos esses cursos podem inclusive ter certificado, basta solicitar. E agora sim, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui do nosso assunto a respeito das colunas para poder entrar nas características da cromolite. Então, recapitulando um pouco, as colunas elas foram evoluindo com essa visão de redução de tamanho de partícula e redução de diâmetro para melhoria de eficiência e de resolução. Então, nós temos aqui as alternativas, né, que foram surgindo justamente para atender esse propósito. Então, para atender melhor tempo de análise, aumentar a capacidade e reduzir as pressões, e aí a gente foi reduzindo o comprimento das colunas para reduzir o tempo. Pessoal, então nós fomos reduzindo o comprimento de colunas para justamente reduzir o tempo de análise. Aí as nossas partículas foram se tornando mais porosas para aumentar a área superficial, assim a gente tinha como fazer maior transferência de massa e aumentávamos a eficiência. Aumentávamos não, foi a tendência, né? Surgiram também as colunas monolíticas na tentativa de resolver todos os problemas e ainda melhorar os resultados, e a gente vai falar delas, né? Também, mais atualmente, temos as colunas híbridas, como a BHE, que tem uma ponte de etileno, né, híbrida, e essa ponte inibe qualquer ação das hidroxilas presentes na sílica e, portanto, a gente não tem o silanol residual, e aí a gente consegue várias vantagens, porque a maior sensibilidade da sílica e relativo desgaste, né, que ela vai sofrer frente a pH, temperatura e etc., está envolvido com reações do próprio silanol. Então, é uma coluna bem mais resistente e tem várias outras características também bem interessantes. Aí nós temos a sílica de alta resistência e a sílica core shell, que na verdade tem uma partícula que é de núcleo rígido e que tem uma parte porosa somente na superfície da partícula, tá bom? Então aqui do lado eu coloquei uma tabela com os principais fabricantes e as soluções, né, que eles foram encontrando aí para melhorias e para que as colunas pudessem então alcançar um desempenho superior. A Waters aqui trabalhando então com essa fase BH 1,7 micrômetros, a Agnes com a Sorbax, a Thermo com a Hyperseal, e assim a gente tem aqui várias opções. E vocês podem perceber que em todas essas opções a gente tem então partículas bem reduzidas. O detalhe, né? Essas partículas na verdade não são compatíveis com o nosso HPLC. Então, conforme
essa redução foi acontecendo, as colunas realmente foram ficando de mais alta resolução, maior eficiência, elas na verdade foram ficando incompatíveis por conta da pressão, né, de trabalho com os nossos equipamentos, que são os HPLCs, e assim elas agora só são úteis para o UPLC, tá? E aqui eu coloquei um comparativo. Então, nós temos a partícula superficialmente porosa, que tem o núcleo rígido, né, o núcleo sólido, que é a core shell. Essa daqui tem um diâmetro de 2,7 micrômetros. Aqui eu tenho uma partícula convencional de 4 a 5 micrômetros, né, que é uma partícula porosa. E aqui, então, seria a fase monolítica, que não é constituída por bolinhas. Então, na coluna monolítica, a gente tem que imaginar um corpo único, que tem a estrutura do mesmo tamanho e exato ali do próprio material da coluna externa, né? E aí ela tem então a porosidade. Ela não é um recheio constituído por pequenas partículas como as outras. Então, aqui também no destaque, né, as características diferentes e a característica do monólito, então, que seria esse material único. As partículas podem, inclusive, não serem só circulares, mas também nós temos aí outras partículas não esféricas, mas sim irregulares e de todas as formas. Então, ainda assim, teríamos um recheio constituído pelo empacotamento desse material, que difere da situação do monólito. Aqui só um comparativo para mostrar, por conta da própria redução de tamanho de partícula, como que o recheio vai se tornando mais homogêneo. Então, aqui nós temos partículas de 5 micrômetros e aqui ao lado, obtido por microscopia eletrônica de varredura, as partículas de 1,7 micrômetros. Aqui sim, sílica hídrica de segunda geração, né? E a gente pode ver uma homogeneidade de tamanho de partícula, que também melhora a qualidade da nossa coluna. E essa homogeneidade geral do que seria o próprio recheio. Então, o recheio fica muito mais perfeito, com menor espaço, né? Muito mais uniforme, muito mais bem feito, com menores espaços entre as partículas e, portanto, não vamos ter aquela característica situação do alargamento da banda cromatográfica, justamente acontecendo ali entre o espaço das partículas. Deixa eu representar aqui rapidamente. Então, pensando, né, que aqui nós estamos falando de um recheio constituído por pequenas esferas. Se essas esferas são maiores, além de ter que trabalhar com essa característica da própria homogeneidade do tamanho entre as próprias esferas, entre as esferas ainda vai sobrar aqui um espaço livre, e aqui então a nossa amostra ela pode sofrer um alargamento, e é aqui que a gente vai ter um pico um pouco mais alargado. Quando a gente tem essa redução do tamanho de partícula, então considerem que fica até mais difícil de desenhar, né, e de enxergar o próprio espaço entre as partículas. E aí, por conta desse recheio, então, muito mais uniforme, muito mais perfeito, o pico tende a ser bem mais estreito. Estreito, fino, alto. Então, aqui a gente vai ter um aumento de sensibilidade, porque o pico vai se tornar mais alto. Aqui a gente vai ter um aumento de resolução por conta do aumento da própria eficiência. Então, é muito mais fácil separar picos estreitos do que picos que são largos. Aqui não, né, mantendo a mesma proporção de tempo de retenção, então é muito mais difícil separar o nosso pico mais largo.
picos estreitos, com maior resolução. E aí, se a gente está trabalhando com o mesmo tempo, um pico largo, fica mais difícil de separar, ok? E como que a gente vai avaliar ou conhecer melhor as características das colunas para poder compará-las? Uma das grandes ferramentas que nós temos é o comparativo através do número de pratos. Então, a coluna, ela tem essa eficiência, então, número de pratos, por conta de associar a coluna e a capacidade dela de separação com uma coluna de destilação. Então, quanto maior o número de pratos de uma coluna de destilação, melhor ela separa. Então, maior a sua capacidade de separação. E a coluna foi associada dessa mesma forma e por isso a gente usa a eficiência, né, da coluna relacionada então com o seu número de pratos. Ok. Mas para medir ainda com mais adequação aqui, ao invés de avaliar o número de pratos, de equilíbrios que podem estar acontecendo dentro daquela coluna, nós usamos o H, que seria a altura de cada prato. E eles são inversamente proporcionais. Quer dizer, quanto maior eficiência, menor número de pratos. Porque eu vou ter, então, uma quantidade de pratos maior, então a altura de cada prato vai ser pequena. Se eu tiver poucos pratos, a altura vai ser maior. E aí eu posso traçar um gráfico utilizando esse conceito da altura do prato, que vai ser obtido pelo comprimento da coluna sobre o número de pratos que ela possui. E aqui no meu eixo X, a gente coloca a velocidade linear da fase móvel. Então, ela vai estar relacionada com a vazão e vai estar relacionada com a eficiência, só que utilizando essas considerações. O H, que é a nossa altura do prato, ele na verdade passa pela dependência de vários fatores. Então, tem o fator aqui que é químico, tem o fator físico, então a gente tem aí contribuições, na verdade, né, do termo A, que é um coeficiente que descreve o efeito dos caminhos múltiplos, que tem a ver com a própria difusão, né, do fluido que está fluindo dentro dessa nossa coluna. O B, que tem a ver com a difusão longitudinal, e esses parâmetros, então, C, E e Cm, que são coeficientes de transferência de massa relacionados com a fase estacionária e com a própria fase móvel. No caso aqui da velocidade linear, para a gente converter a vazão em velocidade linear, então a gente usa essa relação matemática, onde a velocidade linear vai ser igual ao comprimento dividido pelo tempo morto, ou significa então que a gente vai fazer a substituição aqui, colocando vazão vezes comprimento dividido pelo volume morto, que é o nosso void volume. Se alguém tem dúvida de como se calcula o void volume de uma coluna, eu também tenho um vídeo explicando, né, na prática, fazendo aí um exemplo na prática deste cálculo, e eu vou deixar linkado aqui no card, tá? Bom, a gente precisa também ajustar as unidades, tá bom? Tanto aqui, que pode ser em centímetros ou em milímetros para a altura do prato, né? Quanto aqui, então tem que ser compatível. Se eu usar centímetro, aqui eu vou usar centímetro por segundo. Se eu usar milímetro, devo fazer que seja compatível, ok? Então, aqui, essa representação, né, dos parâmetros que vão influenciar no próprio H, os caminhos múltiplos, a difusão longitudinal, que é o termo B, e as transferências de massa da fase estacionária e da fase móvel. Aqui do lado eu coloquei um gráfico que mostra
como que esse valor de altura de prato foi sendo modificado justamente por conta dessa evolução das nossas partículas. Então, aqui uma situação das partículas de 10 micrômetros, que são da década de 70. Então, que a gente consegue perceber analisando esse gráfico. Aqui, quanto menor a altura, melhor. Então, aqui a altura é bem mais alta do que nas partículas mais modernas, de 1,7 micrômetros. E o que a gente também consegue perceber é que é necessário trabalhar com uma vazão muito mais baixa. Então, a velocidade linear corresponde a uma vazão, né, muito mais baixa. Então, aqui a gente não vai conseguir ter uma diminuição de tempo e ainda não consegue também atingir uma boa eficiência. Para a época, né, acho que estava bom, mas agora, para o nosso nível de exigência, já não é mais adequado. Aí nós temos aqui as partículas de 5 micrômetros. Elas foram com certeza melhoradas. Aqui nós temos uma altura bem melhor do que as de 10. E o que a gente percebe também é que agora, em uma faixa de velocidade linear mais ampla, essa característica das melhores resoluções e eficiências, né, aqui no caso a altura de prato, se mantém praticamente inalteradas, enquanto aqui a região ótima é bem mais estreita. O mesmo aconteceu com a partícula de 3,5, então aqui também o perfil se manteve, mas uma redução da altura do prato. E aqui na partícula de 1,7, uma redução bastante significativa, e a característica então agora também de que as melhores condições estão em velocidades lineares maiores, e as velocidades lineares podem ser aumentadas em uma grande região sem que se perca as melhores eficiências, ok? Então, isso que a gente foi percebendo aí e seria o comparativo relativo ao histórico dessas colunas. E vamos comparar, então, outras colunas, já que aquelas de tamanho de partícula bem pequenininhas, a gente não vai conseguir usar no HPLC, como que elas se comportam frente a outras colunas, ainda com tamanho de partículas mais típicas do próprio HPLC. Então, aqui a gente tem um comparativo, inclusive dessas de menores diâmetros, que seriam de diâmetros menores que 2 micrômetros, com essa daqui que é a core shell, que tem aquele núcleo rígido, mas que tem a superfície porosa. Esses dados são dados experimentais, tá? E aqui a gente consegue acompanhar as respectivas curvas de Van Dinter, então, traçadas pela altura do prato em relação à velocidade linear. E aonde que se localizam as colunas monolíticas? Então, a coluna monolítica, frente a essas partículas reduzidas, ela talvez não consiga alcançar uma altura de prato tão pequena, mas ela com certeza vai poder ser trabalhada no próprio HPLC e com certeza a gente vai conseguir trabalhar com vazões muito mais altas. Então, a gente vai conseguir uma redução de tempo de análise bem impressionante. Então, o que essa curva está mostrando para a gente? Que ela mantém praticamente a mesma eficiência em qualquer região aqui, né, em qualquer faixa de velocidade linear ou numa ampla faixa de velocidade linear, não apresentando essa característica típica, né, que é o ponto de mínimo, que vai acontecer aqui na partícula de 3, na partícula de 2, né, e também nessa partícula menor que 2, ok? Então, a core shell aqui, no caso, seria uma coluna bastante interessante, que vai atingir praticamente a mesma eficiência bem alta das colunas com diâmetro de partícula menor que 2, e ainda seria possível trabalhar também com uma vazão um pouco mais alta. A gente precisa lembrar, né, que não é só eficiência que a gente precisa levar em consideração,
mas nesse caso aqui, então a gente teria basicamente esse tipo de comportamento, as colunas monolíticas com uma boa performance e ainda com essa vantagem da característica da pressão, que é inigualável, então não tem como, tá bom? Lembrando que para fazer esse gráfico aqui, então, como eu falei, são dados experimentais, foi utilizado o mesmo composto nas mesmas condições, né? Então aqui a gente comparou a eficiência do mesmo pico cromatográfico e aí substituiu as colunas para poder ter esse comparativo, ok? E aqui, relacionando, será que isso é pouco frente ao que nós tínhamos antes? Não, isso não é pouco. Aqui, colocando o perfil das colunas anteriores, dos tamanhos de partículas tradicionais, né, que seriam, por exemplo, 5 micrômetros, então a gente consegue perceber que a gente teve esse complemento, então, né, que seria daqui para cá, tá? Então, as partículas menores que 2, elas estão aqui, que seria esse gráfico aqui com o xizinho, e que, na verdade, as colunas antigas, né, os tamanhos de partículas anteriores eram de outro patamar, né? Então, estaria aqui em cima, se a gente fosse colocar em um único gráfico, tá bom? E como eu falei, então não é só a característica de melhor performance que precisa ser acompanhada, nós temos outros requisitos aqui, outras características. A pressão, o tempo de análise, a vida útil da própria coluna, a temperatura que essa coluna vai suportar, a resistência a pH, que permite que a gente trabalhe com métodos e fases móveis mais flexíveis, né? E mais assertivas em relação ao nosso analito, e o custo. Só para ter um gostinho, né, dessa comparação, então, quando a gente diminui o tamanho de partícula, por exemplo, aqui nós estamos comparando uma partícula de 3 micrômetros com uma de 5, olha como se comporta a back pressure, que seria então a nossa pressão de resposta, né, a nossa pressão de trabalho. Aqui ela se eleva muito em relação à vazão, né? E aqui então, comparando uma coluna cromolite de 100 por 4,6 milímetros, a gente tem, na verdade, uma situação bastante confortável, onde é possível trabalhar então com vazões bem mais altas, ok? E agora a gente vai, na verdade, falar bastante da cromolite, de todas as suas características, porque ela realmente merece um destaque e a gente vai entender um pouco melhor como é que ela consegue manter uma ótima eficiência e então permite uma ótima resolução e ainda assim consegue trabalhar em vazões mais altas e não tem a pressão elevada como as demais, tá bom? Bom, então para que a gente possa entender melhor qual que é o efeito de termos o sistema monolítico, né, a coluna monolítica comparado com as colunas convencionais de sílica, a gente precisa recapitular um pouquinho de como que a separação vai acontecer dentro da própria coluna. E aqui eu tenho justamente, né, a representação da nossa coluna de aço inox e como que a fase estacionária e a fase móvel vão participar da separação da minha mistura. Então, aqui considerando uma mistura composta por 3 diferentes compostos, a separação ela vai acontecer por conta dessa afinidade. E aí, olhando bem de pertinho, a gente vai ter diretamente a ação, né, dessas partículas de sílica na retenção das minhas estruturas, dos meus compostos, que vão ser separados. Então, a característica física dessa partícula de sílica, a característica do recheio que vai estar ali dentro da coluna, o diâmetro dessa partícula, a qualidade desse recheio, vai impactar diretamente, né, em como a separação vai acontecer e o resultado em si do pico cromatográfico que vai sair da minha coluna. Nesse exemplo, eu estou com uma fase estacionária que é de sílica nua,
e uma fase móvel que é de hexano. Então aqui eu estou no sistema de fase normal, né, com uma característica polar para retenção de analíticos, mas aqui do lado, então, a gente consegue perceber que no caso da sílica modificada, então o que vai acontecer é que essa partícula da sílica agora vai receber um reagente para fazer a troca, né, do silanol residual por um grupo agora que tem um silício com vários diferentes possíveis grupos carbônicos ou radicais orgânicos. Aqui no caso, a coluna que a gente mais usa é C18, e aqui então a gente tem justamente formada a nossa fase estacionária com a característica do silício, né, como sendo o suporte, a sílica sendo o suporte, e tendo então a substituição aqui, um grupo modificador, como uma fase ligada nesse próprio suporte. Alguns silanóis ainda podem ficar não reagidos, né? Então a gente pode ter silanol residual. Na maior parte das colunas à base de sílica nós temos problemas por conta desses silanóis residuais que ainda sobram, né, sem serem modificados, e seria justamente um ponto aí de maior instabilidade da nossa coluna. Lembrando que não é só na superfície como se fosse uma bolinha rígida. Então aqui, na verdade, a gente tem que lembrar que a nossa sílica é um material poroso e dentro desses poros também vai acontecer a separação. E esses poros, inclusive, são muito significativos para a própria área superficial aumentada que eu vou ter aqui, e o modificador orgânico também vai estar presente nesses poros para participar da própria separação. Essa característica de ser altamente porosa, de ter então essa área superficial grande, é significativa para a nossa separação, e também é em função dessas características que a gente acaba tendo o problema da alta pressão na hora de fazer a nossa fase móvel fluir pelo sistema cromatográfico, pela própria coluna, ok? Então aqui a gente tem exatamente a nossa coluna com a fase estacionária convencional, e dentro, né, dessa nossa coluna nós temos o recheio à base de partículas de sílica. Então a gente pode enxergar, na verdade, são pequenas esferas que quanto melhor estiverem empacotadas, então quanto mais próximas elas estiverem, quanto menor espaço entre elas existirem, melhor vai ser a nossa separação, menos alargamento de banda a gente vai ter. Quanto mais estreito o pico será, mais eficiente a gente vai ter como resultado dessa separação. O detalhe é que para a gente então reduzir o espaço entre as partículas, essas partículas têm que ser cada vez menores. Também tem que ter uma alta homogeneidade em relação ao próprio tamanho da partícula, e tudo isso vai levar então ao aumento da pressão. Lembrando que a partícula agora, já com a sílica modificada, né, com seu reagente modificador, então modificador orgânico, com fase ligada aqui no resultado final. Existe a possibilidade de trabalhar também com partículas de sílica que não são esféricas e são, na verdade, regulares, como a que está mostrada aqui nessa microscopia eletrônica de varredura. Só que essas colunas praticamente já não têm muito espaço, né, no mercado, apesar de apresentarem algumas vantagens. Então, em algumas situações, inclusive, esse recheio acaba sendo bem interessante, porque reduz também, por conta dessa falta de regularidade ou não estar trabalhando, né, com uma fase esférica, a gente consegue um recheio bem interessante, bem compactado e um resultado aí bom. Mas as sílicas de gerações atuais, né, elas estão garantindo a possibilidade de ter essa partícula cada vez mais homogênea, e tem sido então o resultado de melhor qualidade. Em contraposição a tudo isso, surgiu então o sistema monolítico. Então aqui o material monolítico, na verdade, ele é totalmente diferente. Então ele é um bloco único que vai estar
no corpo da coluna como um todo. Então é um único material, não tem pequenas partículas que vão estar ali recheando aquela nossa coluna. E esse único material presente já no formato da própria coluna apresenta poros. Então esse bloco único e monolítico, ele tem uma característica bastante interessante, que é a presença de dois tipos de poros ao mesmo tempo. Então é um material poroso com duas características diferentes. A gente vai ter um macroporo, que seria esse espaço no próprio meio ali, né, do material, e no esqueleto esse material também tem mesoporos. Então esse macroporo é da ordem aí de uns 2 micrômetros, vai ter várias condições de variação também, né? Esse material ele também foi evoluindo com o tempo, ele também teve algumas modificações para alcançar altas resoluções, né? E a diminuição desses poros é uma característica também. E esses mesoporos estão aí na ordem de 130 angstroms. Então, isso daqui seria do próprio esqueleto, onde vai acontecer a absorção do meu material e é onde que a gente vai ter a principal característica de separação. E a presença desses macroporos garante que a pressão de trabalho seja efetivamente bem menor, porque o fluxo de fase móvel vai conseguir ser muito mais facilitado, né, nesse material do que nas nossas partículas esféricas aqui de sílica, tá? Então, a primeira geração aí do material monolítico, ela já é antiga, então a gente já tinha colunas aí na década de 90, mas esse material também foi evoluindo, como eu disse, e hoje a gente tem colunas de melhor resolução, de melhor performance. Falando um pouco mais a respeito, então, desse material monolítico, eu coloquei aqui características da coluna Chromolith Performance, que é constituída de sílica monolítica. Então esse material ele é fabricado, né, para na verdade formar esse bloco único do estilo monolítico e ocupar a própria dimensão da coluna. Então a gente vai ter ali a fabricação, né, da sílica num processo sol-gel. Então vai ser feita uma solidificação ali, uma gelificação desse material, e envolve ali um ajuste de pH. Então é usado ácido acético, uma hidrólise, depois a gente tem aí um ajuste de pH para fazer a solidificação final e a secura no fim, para ter esse tipo de material aqui. Então esse bloco único ele traz várias vantagens, como eu falei, a principal acaba sendo a redução da pressão e a possibilidade de estar trabalhando com vazões bem mais altas. Então, no destaque, a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura aqui, né? E a gente consegue perceber a característica, então, do material com o esqueleto poroso, que tem os mesoporos, e o próprio poro, né? Que faz com que esse bloco aí, essa coluna, pareça como se fosse aquelas esponjas, né, com vários espaços por onde a nossa fase móvel consegue passar livremente. Então, esse macroporo vai permitir um alto fluxo de fase móvel sem causar altas pressões, e o mesoporo vai fazer com que exista uma boa condição de separação por conta de uma área superficial homogênea, que vai permitir então a absorção dos meus compostos, né? E aqui a gente vai ter então a característica ideal para fazer a separação por afinidades diferentes aí com os meus analitos. Nesse outro quadro eu estou mostrando algumas mudanças que podem acontecer de acordo com a própria fabricação desse monolito. Então aqui a gente tem uma sílica preparada com TMOS, né, em um tubo de ensaio, e aí a gente tem também a possibilidade de usar MTMS e trabalhar com a sílica sendo fabricada em um
tubo de sílica fundida, um capilar de sílica fundida. Então, dependendo do próprio diâmetro desse capilar, então aqui tem 50 micrômetros, 100 micrômetros, 200 micrômetros, o material, né, e a estrutura dos poros vai ficando diferente. E aí a gente vai tendo então características aí de performance diferentes para esse tipo de monólito, tá? Então o TMSO é o tetraetoxicilano, realmente é o material mais utilizado. Esse bloco e essa reação de solidificação aqui, de formação de sol gel, né, de sílica, pode ser feito direto no tubo de pique, ou no tubo de ensaio, ou no capilar de sílica fundida, e depois vai acontecer a modificação da sílica, né, que vai estar já on column, quer dizer, dentro da própria coluna. E essa modificação pode ser com octadecil dietilamino silano como reagente modificador, para ter a característica agora de fase reversa. Essa cobertura de ODS do octadecil siloxano, né, o octadecil siloxano com o C18, ela vai ser muito boa, ela vai ser praticamente 100%, apesar de já existirem aí algumas análises, né, alguns testes mostrando que existe sim a possibilidade de pequenas assimetrias de pico por conta de silanol residual em análises de aminas, mas isso também pode ser melhorado com handicapping, né, e é possível então reduzir essas possíveis assimetrias. Então esse material ele fica muito homogêneo, ele fica bastante interessante, né, com as características da separação. E a gente vai ter esse bloco então, né, único já do material poroso, que permite um fluxo de fase móvel bem mais alto do que dentro da nossa coluna com partículas, ok? Então aqui uma ilustração do processo. No início aqui, a adição então do TMOS, ajuste da acidez para formar a própria gelificação, né, e a separação das fases aqui. Aí vai acontecendo o envelhecimento para ter o monólito pronto e a secura, e depois então a gente pode colocar aqui no corpo da própria coluna. Isso aqui foi feito num tubo de ensaio e posteriormente passado então para o corpo da coluna. Esses seriam os blocos, né? Então, pequenos tarugos aí do próprio monólito, e aí no final a nossa coluna monolítica. Essa coluna ela consegue ser de pique justamente porque a gente não vai ter pressões de trabalho muito elevadas. E a característica desse material, como já foi dito, vai então ter uma alta pureza. Então essa sílica aqui obtida, ela não tem contaminação de metais, ela tem uma pureza muito boa. E ela vai ter essa característica então de 2 tipos de poros que vão ser muito interessantes para favorecer a nossa separação com uma alta resolução e uma boa eficiência, tá? Algumas observações que a gente pode fazer a respeito dessa nossa coluna cromolite ou do próprio recheio monolítico, né, é que a síntese dessa nossa coluna monolítica, ela vai envolver temperatura. Então a gente vai ter, na verdade, uma reação com condensação exotérmica e vai ser gerado um calor que tem que ser rapidamente evacuado, porque senão a gente vai ter um gradiente de temperatura e a tendência é que exista uma certa heterogeneidade radial e os poros formados na própria parede do monólito, né, então ao redor ali da parede, fiquem um pouco diferentes dos poros no centro desse próprio monólito. E aí isso pode acarretar em uma dispersão de banda por conta de uma falta de homogeneidade do material. Então esse seria um dos pontos aí a serem transpostos, né, para melhoria de eficiência dessas colunas. Essa reação de policondensação depende da temperatura, então ela vai acontecer no centro um pouco mais rápido. O material de pique, ele também vai ser interessante porque ele absorve calor
E aí a gente vai ter um encapsulamento que vai comprimir o tubo radialmente, e aí a gente vai ter que aliviar um pouco dessa tensão radial, né, desse estresse radial, para reduzir a chance de ter essa heterogeneidade. Existem alguns processos, algumas variáveis que podem ser incluídas, e existem deformações elásticas que também podem acontecer durante o próprio encolhimento do monólito, e isso tem que ser um pouco melhor estudado para melhorar as características desse recheio, tá bom? Então tudo isso já foi pensado, né? São melhorias aí incluídas, e essa seria uma tendência, né, de possível dispersão de pico, mas que tem solução para que a gente possa obter as colunas de melhor característica. Então, a heterogeneidade radial pode atrapalhar a eficiência, mas a resolução desse problema significa que a gente pode alcançar, então, eficiências cada vez maiores. Esse corpo da coluna de pique tem várias vantagens, né? Mas vale destacar aqui que para fazer a conexão dessa coluna no próprio equipamento, no HPLC, a gente precisa evitar o uso de conectores de aço inox. É ideal trabalhar mesmo com conectores de plástico, né, de pique também, com o ferrolho que seja móvel, né, flexível, para que a gente evite a possível chance de danificar a própria estrutura da coluna. Então, nem pensar, né, trabalhar com conector de aço inox e empregar uma chave para fazer essa conexão. Bom, ainda algumas comparações. Então, aqui seria o desenho representando a nossa coluna tradicional, e aqui o sistema, então, monolítico com os canais, né, macroporos e os mesoporos, e uma tabela, um gráfico, na verdade, comparativo, mostrando que a eficiência que vai ser possível de ser atingida com esse tipo de material por unidade de pressão não se iguala a nenhuma outra coluna. Quando eu fiz aquele comparativo no início, mostrando gráficos de curva de Van Dinter, para ilustrar, então, como que a coluna monolítica se encontra frente às demais, então a gente viu que ela não tem, naquele gráfico, a melhor eficiência, mas não é só a eficiência que a gente está avaliando, né, quando está falando de uma boa coluna. Porém, a eficiência em função da pressão não vai ser igualada, né, nem próximo em nenhuma outra situação. Aqui, inclusive, tem a cromolite de alta resolução, que também não tem tanta capacidade de trabalho com pressões tão elevadas, e aí a cromolite performance acaba vencendo aqui nesse comparativo. As colunas que seriam concorrentes mais diretas em relação às próprias vantagens e performances similares seriam as de núcleo rígido, né, as core shell, e elas estão aqui, onde a gente consegue perceber que esse uso de tamanho de partícula reduzido, da ordem de 2,7 ou 2,6, as duas foram comparadas, e a gente vai ter vários outros comparativos com essas duas colunas. Então, a gente consegue perceber que a eficiência que é possível de ser obtida aqui, na verdade, não consegue, né, operar com as mesmas características de altas pressões. Então, aqui a gente vai conseguir trabalhar com uma separação muito mais rápida, né? E isso não vai ser igualado com as outras colunas. Existem também outros pontos de comparação aqui do lado. Então, uma coluna convencional em relação ao material monolítico, né? Então, a gente vai ter redução de tempo, a gente vai ter aqui, em geral, um ciclo de vida maior, quer dizer, a gente vai ter aí uma durabilidade maior, a gente vai ter aí uma relação, né, de ligação, capacidade de ligação aqui, que vai ser um pouco reduzida em relação à sílica convencional, mas que vai ser compensado por outros itens. Bom, a nossa coluna, ela tem algumas possibilidades de variações de diâmetros também, então isso também vai levar a mudanças
de característica da própria performance, existem colunas de diâmetro de 3, 4,6 e 10 milímetros. Existem também colunas de 2 milímetros. E aí nós temos variações do tamanho de poro para cada um desses diâmetros internos de coluna, tá? E os mesoporos também podem variar. E na nossa coluna, que é do tipo de alta resolução, o mesoporo alcança 15 nanômetros, mas nas colunas que são dos demais tipos, né, então dos outros diâmetros aqui que são cromolite performance, a gente tem aí um mesoporo da ordem de 13 nanômetros. O volume de poro é de 1 ml por grama, a porosidade total é maior que 80%, então é uma alta porosidade, isso explica bastante, né, do próprio fluxo de fase móvel facilitado que a gente vai ter. A área superficial fica da ordem de 300 metros quadrados por grama e a estabilidade APH na faixa de 2 a 7,5, a estabilidade à temperatura máxima de 45 graus e a estabilidade à pressão da ordem aí de 3.000 PSI, então ao redor de 3.000 PSI no máximo, tá bom? Tem um item interessante a respeito de temperatura que eu posso falar aqui para vocês. A cromolite, então, ela trabalha aqui com temperaturas da ordem de até 45 graus. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se o sistema ele não estiver bem preparado para trabalhar com essa alta temperatura e a gente não tiver um sistema de aquecimento da fase móvel, a hora que a fase móvel fria alcança a nossa coluna que já está aquecida nessa ordem aqui de temperatura, pode acontecer uma tendência a formar, né, uma cauda no nosso pico cromatográfico. Então, uma certa assimetria causada pelo gradiente de temperatura que vai acontecer em relação à nossa fase móvel, que está mais fria, encontrando aqui a nossa coluna mais quente. Então, o ideal para trabalhar com temperaturas maiores é, na verdade, ter um sistema de aquecimento da fase móvel até alcançar a nossa coluna já aquecida, tá bom? Então, isso vai reduzir a própria assimetria do pico e vai tornar essa nossa separação mais eficiente. Algumas também evoluções da coluna monolítica que a gente pode citar, elas estão relacionadas aqui. Então, nós temos algumas gerações, né, para essas colunas. A polimerização pode ser feita em capilar de sílica fundida ou em tubo de ensaio. Existem algumas mudanças relativas ao uso do material de partida, TMSO e MTMS. A redução do diâmetro interno da própria coluna também vai levar a uma melhoria de performance e de resolução. E aqui, nessa tabela, a gente tem um comparativo em relação à pressão e à eficiência do nosso tipo de coluna empregado e do próprio comparativo direto que a gente teria. Então, por exemplo, a cromolite, ela tem uma pressão que é comparável a uma partícula de 8 micrômetros, se a gente estivesse trabalhando com colunas de recheio convencional com diâmetro de 8 micrômetros, a gente teria essa pressão, né, que observamos com a cromolite, mas a eficiência que é possível obter é comparável a uma coluna com recheio de partículas de sílica da ordem de 4,5 micrômetros. Então, a gente ganha bastante, né, em eficiência e vai ter aqui uma pressão bem reduzida. A cromolite de alta resolução, ela tem uma pressão que se equipara a partículas de sílica da ordem de 5 micrômetros, mas a eficiência é de uma coluna, né, que seria aí recheada com partículas de 2,5 micrômetros. Lembrando que uma coluna convencional com esse diâmetro de tamanho de partícula teria uma pressão muito elevada que dificultaria bastante o nosso método no próprio HPLC. E aqui com a cromolite não, porque a pressão, na verdade, vai se igualar a uma partícula de diâmetro bem maior. A Corshell mantém aqui as suas características, então a pressão
é de uma partícula mesmo de 2,6. A eficiência é um pouco melhor do que uma partícula de 2,6 de uma coluna convencional, enquanto as partículas de 2 micrômetros são exatamente, né, proporcionais aqui pressão e eficiência de 2, e uma coluna recheada com partículas de 5 também apresentam essas mesmas características de pressão e eficiência relativas às partículas de 5 mesmo, tá bom? Então a gente tem aí essas vantagens, né, de trabalhar com a própria Corchell também, né, um pouquinho de vantagem, e trabalhar então com a própria e uma vantagem bem maior ainda, né, de trabalhar aqui com a cromolite, tá bom? E aí, voltando um pouco para recapitular, eu tô tentando aqui fazer com que funcione, né, o quadro que eu coloquei. Então, fazendo aqui de volta o comparativo que nós fizemos em relação à curva de Van Tinter, o que vai acontecer é que a coluna monolítica ela pode não ter exatamente aquela situação de maior eficiência comparado, por exemplo, com uma Corchell, né, que está aqui embaixo. Espera só um minuto. Então, pessoal, quando eu fiz o comparativo aqui com a nossa curva de Van Tinter e a coluna monolítica apareceu como sendo uma coluna que não tem a melhor eficiência em relação, por exemplo, à própria Corchell, que estaria aqui embaixo, a gente precisa lembrar, né, que ainda tem uma possibilidade de melhoria nessa característica da monolítica. Então, se forem reduzidos os diâmetros de coluna e diâmetro também desses poros, a gente vai conseguir uma eficiência um pouco maior. De qualquer forma, a gente não tem nenhuma coluna que se iguale a essa possibilidade de usar altas vazões, né, para ainda manter o mesmo resultado de eficiência. E se a gente compara, então, esse resultado com uma partícula de 5, a gente tem algo também bastante impactante, porque a eficiência vai ser melhor e a característica, então, da coluna recheada com partículas de 5 vai ser de ter um ponto aqui ótimo de trabalho com vazões que são bem reduzidas. Então, a gente vai ter um aumento do tempo de análise nesse caso, tá bom? Então, aqui, né, o lembrete é que a evolução da própria coluna monolítica, levando à redução do tamanho de poro e do diâmetro interno da coluna, vai levar à melhoria de eficiência, tá bom? E uma outra vantagem que surge por conta dessa menor pressão que essas colunas apresentam é o fato de possibilidade de trabalhar então com solventes mais viscosos, como o próprio isopropanol, como o etanol, e ainda trabalhar com colunas mais longas. Então, existe uma boa chance aqui de conectar colunas usando esse tipo de conector aqui de volume morto 0. E ao conectar, então, colunas, 2 ou 3 colunas, a gente vai ter uma elevação do número de pratos por centímetro, né? Porque aí a gente vai ter uma quantidade de caminho para ocorrer a separação que é muito maior. Então, a gente não tem, né, nenhuma outra coluna que se iguale com esse tipo de característica. Então, aqui a gente vai conseguir separar o maior número de compostos, né? Porque vamos estar aumentando o próprio número de pratos por unidade de comprimento. Um outro comparativo interessante é em relação, então, a custo. Então, a gente tem um custo da coluna, que seria o investimento em si da coluna, do próprio custo da coluna, e esse valor é similar às colunas convencionais de partículas de 5 ou de 3 micrômetros, mas a vida útil da coluna tende a ser 30% maior do que da coluna convencional. Por quê?
porque ela vai ser menos sensível a choques de pressão. Ela também vai ter aí uma característica de permitir que aconteçam pequenas possíveis securas do próprio recheio, sem que ela sofra, porque a gente tem um material único, então não vai acontecer aquele desarranjo do próprio recheio interno, do empacotamento interno. Além disso, é bem mais simples fazer regeneração e limpeza com solventes. Então, o próprio fabricante recomenda que a coluna seja invertida e que seja passado aí um fluxo de solvente por uns 5 minutos para remover qualquer tipo de partícula que tenha ficado retida, né? E que, portanto, poderia contaminar o próprio recheio, o próprio material, né? Da própria fase estacionária. E isso vai ser muito fácil de ser feito na coluna monolítica. E aí ela vai durar mais, né? Porque a gente vai ter uma capacidade de manter essa coluna com as propriedades e condições originais. Além disso, considerando então um custo de operação do próprio HPLC, então a gente tem uma estimativa aqui que por hora uma análise de HPLC custa ao redor de $100. Fazendo uma extrapolação, a gente consegue perceber que é possível economizar $400 por dia usando as colunas Chromolite, o que vai representar ao redor de $80 mil, né, por ano. Isso por conta da própria redução do tempo de análise, tá bom? E agora vamos começar a fazer comparativos em relação à própria separação, seletividade e etc. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho a coluna inerticil com um diâmetro de 4,6, uma coluna de pique já da nossa Chromolite, então de 4,6 também, com 10 centímetros de comprimento, uma coluna aqui que foi obtida realizando aquela manufatura do monólito, né, em tubo de ensaio ou tubo capilar de sílica fundida com 50 micrômetros aqui, e aí eu tenho diferentes comprimentos para essa coluna, e o que a gente consegue perceber é que na unidade aqui de velocidade linear e de pressão obtida para a separação desses alquilbenzenos, então esses compostos, né, que foram separados são alquilos benzenos da série de N de 0 a 6, e a característica então de seletividade e de tempo de análise que a gente vai conseguir obter aqui com essa coluna de pique vai ser muito boa. A gente tem um ótimo perfil de separação com uma pressão bem reduzida, da ordem de 17, né, quilogramas por centímetro quadrado, ok? E aí nos outros comparativos que a gente consegue perceber que se for para reduzir o tempo de análise, a gente tem que elevar a própria velocidade linear, e aí a gente vai ter uma pressão bem mais alta, que é o que acontece, por exemplo, aqui, né, com pressões muito elevadas. Aqui também um próximo comparativo da própria curva de Van Dinter, só que agora com uma coluna Chromolite de alta resolução. Então a gente tem um empate praticamente, né, das melhores eficiências obtidas aqui nesse comparativo com a altura de prato, e o que a gente consegue perceber é que mesmo em velocidades lineares mais altas, a gente ainda mantém uma característica de boa quantidade aqui de eficiência, né? Então a gente tem uma redução muito pouco significativa, né, da ótima eficiência obtida. E a pressão, ela vai ser muito mais baixa, né, com a coluna Chromolite, que está aqui em vermelho, né, só para destacar. Então a coluna Chromolite High Resolution está aqui nas curvas em vermelho, enquanto a Core Shell 2,6 micrômetros e a 2,7 estão em azul e verde, respectivamente. E aqui embaixo nós temos um outro gráfico de comparação que é de impedância. Então essa impedância, na verdade, ela é obtida através desse tipo de fórmula que leva em consideração a eficiência por unidade de pressão
E aí a gente vai ter então uma capacidade de separação podendo ser comparada. O que a gente percebe é um valor mais reduzido aqui para a coluna monolítica, né? Então, para a cromolite, e praticamente um empate aqui de ambas em função da própria vazão. Em vazões mais elevadas, a gente não consegue mais trabalhar com a própria core shell e ainda mantém a possibilidade de trabalhar com a cromolite e eu obtendo, né, também resultados de boa separação, tá bom? Aqui é um comparativo de seletividade. Então, para algumas características de misturas, então tocoferóis, drogas antiepiléticas, catecolaminas, proteínas e o que a gente consegue perceber. Então, a cromolite ela vai manter sempre uma pressão de trabalho menor do que as demais, né? Do que a core shell, aqui no caso A e B. E o perfil de separação vai ser bastante similar. Então, a gente consegue uma separação rápida, com boa resolução e ainda mantendo pressões muito baixas. Se eu quisesse reduzir ainda esse tempo de análise, eu poderia elevar a própria vazão e aí eu conseguiria então diminuir esse tempo total de análise aqui, mas aqui não seria possível por conta da pressão já estar alta. Lembrando, é claro, que quando eu aumento a vazão de trabalho, eu vou gastar mais solvente, então a sustentabilidade dessa metodologia vai ficar um pouco abalada e isso deve ser levado também em consideração, tá bom? Aqui mais um exemplo com uma análise de 32 pesticidas e novamente nós temos o resultado com a cromolite High Resolution, a core shell A e a core shell B e algumas diferenças, fora a própria pressão de trabalho, que é bem menor na cromolite, a gente vai obter então uma boa característica de separação, então uma ótima seletividade e que vai ter vantagens em relação a alguns compostos. Então aqui nós temos a separação do composto dos picos, né, 3 e 4, enquanto nessa core shell aqui não tem a separação. Aqui também não temos a separação dos picos 8 e 9, aqui eles estão bem separados. E aqui na core shell B existe a coeluição do 15 e 16 e o 19 e 20. Na cromolite, a gente só tem um problema aqui no caso do pico 15 e 16, que teria que ter uma melhoria do método para separação efetiva, ok? Então, mais, né, um ponto aí interessante. Aqui nesse outro comparativo, nós estamos reduzindo o tempo de análise, aumentando justamente a vazão para a separação aqui de alguns compostos. Então, com a vazão de 1 ml por minuto, o perfil de separação é muito similar entre as três colunas, só que aqui a gente vai ter então uma pressão que ainda permite uma elevação de vazão, enquanto aqui já não é mais possível, né? Então aqui a gente já foge do limite do próprio HPLC. Aqui ainda é possível trabalhar até 2 ml por minuto antes de atingir a pressão máxima de trabalho. E aí o tempo menor de análise aqui seria de 9 minutos, aqui de 6. E com a cromolite a gente conseguiria um tempo de 3 minutos trabalhando com até 4 ml por minuto, tá bom? Novamente, né, vale lembrar que deve ser ponderado aí o gasto com o solvente. Também é possível trabalhar com gradiente de vazão para tentar adiantar, né, alguns picos que ficam um pouco mais retidos em alguns espaços específicos do próprio cromatograma, e aí a gente não vai ter um gasto tão significativo de solvente também, tá bom? Aqui, levando em consideração agora, nesse comparativo, a possibilidade de trabalhar com uma quantidade de amostra maior. Existe uma tabela de recomendação do próprio fabricante, né, para volumes de injeção ótimos. No caso das colunas cromolite de diâmetro de 2 seria 0,1 microlitro, de diâmetro interno 3
seria de 1 microlitro, também para 4,6 e 10 para de 10 milímetros de diâmetro interno. Porém, quando a gente trabalha então com impurezas, é ideal que seja possível introduzir uma quantidade maior de amostra para que aqueles pequenos picos das impurezas se tornem mais facilmente detectados e quantificáveis, né? E aí a gente tem aqui um comparativo, o que pode causar essa elevação do volume de injeção. No caso da cromolite, aqui um resultado para a injeção de 0,2 microlitros comparado com de 10 microlitros, e a gente ainda consegue ter picos bem simétricos. Na Corshell, tanto A quanto B, o que a gente percebe é que um aumento no volume de injeção vai realmente significar uma sobrecarga na coluna, e aí a gente vai ter a deformação dos picos, né? O que está sendo possível aqui de visualizar por esses ombros ou por essa falta aqui de simetria no pico nessas situações. Então, a partir de 5 microlitros nas colunas Corshell, a gente já tem uma sobrecarga de amostra que vai levar à deformação dos picos, e isso não é observado aqui na cromolite. Existe um outro efeito também que foi avaliado, que eu estou colocando aqui para vocês, que é o carryover effect. Então, aqui foi feita uma avaliação injetando branco, né, após terem sido feitas várias injeções de plasma, né? Então, aqui eu tenho análise de fármaco em plasma, e após 10 injeções, então, foi feita uma injeção de branco. O que a gente consegue perceber é uma quantidade bem reduzida de um efeito residual, né, que poderia levar a um pico fantasma aqui nesse branco, enquanto que na coluna Corshell esse efeito é bem mais significativo, ainda, né, também comparando as pressões, que no caso são bem mais favoráveis para a coluna cromolite. Então, aqui a gente poderia aumentar a vazão de fase móvel, passar inclusive um solvente de limpeza, né, rapidamente, e eliminar por completo esse efeito aqui do carryover. Algumas outras considerações que a gente pode fazer. Então, o equilíbrio dessa coluna é mais rápido, a gente consegue trabalhar com ótimas vazões e também consegue elevar essas vazões, ainda mantendo pressões de trabalho que são interessantes. A gente consegue fazer essa dupla, né, otimização de temperatura e pressão. É possível trabalhar com essas colunas com ótimos resultados na espectrometria de massa, porque a tendência de eliminar qualquer tipo de resíduo da própria coluna e contaminar o espectro de massa é muito pequeno. Inclusive, o fabricante ainda recomenda que antes do uso seja também feita aqui uma limpeza da coluna, né? Então, desconecta o detector, passa aí isopropanol, que é um solvente mais viscoso, consegue arrastar facilmente qualquer tipo de impureza que possa estar presente. E aí a gente também pode aplicar aí isopropanol adicionando-se 0,1% de ácido fórmico para eliminar qualquer tipo de resíduo, e aí a gente não vai ter nenhum pico fantasma, né? Nenhuma contaminação do espectro de massa. A vida útil dessas colunas, eu já falei um pouquinho, ela é mais elevada, né? Então a gente vai ter aí um investimento que vai durar mais tempo. A limpeza e regeneração, então, vai ser mais facilitada. A estocagem vai ser feita em acetonitrila pura. Se acontecer uma pequena secagem aí desse nosso solvente, vai ter pouco impacto, né, no próprio recheio aí da nossa coluna, já que ele é um bloco único. A gente tem uma rapidez em uma transferência e o suporte, a quantidade de amostra que vai ser bem interessante, e a gente ainda consegue trabalhar com colunas mais longas, fazendo o acoplamento de várias colunas. E aí, como conclusão, coloquei aqui as principais vantagens, também listei algumas desvantagens, né, para esse uso da cromolite. Então, entre as vantagens seria a própria
eficiência elevada, a boa seletividade, análises rápidas, a capacidade de amostra que chega a ser 5 vezes maior, o efeito reduzido de transferência, o tempo de vida mais longo, a possibilidade de acoplar colunas, que vai aumentar também a eficiência efetiva, o custo reduzido, o uso de solventes mais viscosos e o uso de gradientes de fluxo. Como desvantagem, a gente ainda tem um pouco de problema de reprodutibilidade lote a lote, já que essas colunas, né, elas são praticamente feitas uma a uma, e ainda a gente também tem uma pequena desvantagem de menor capacidade de retenção por conta da própria área superficial, que é um pouco menor em relação às colunas convencionais. Então a gente vai ter uma redução, né, no fator de retenção, que pode levar a problemas de separação em algumas situações para alguns tipos de analitos. Tá bom? Então eu espero que tenha sido interessante aí esse passeio pela cromolite. Eu vou trazer mais resultados experimentais, né, dessa coluna para algumas análises específicas e fico à disposição de vocês. Quem quiser saber mais informações a respeito de HPLC, desenvolvimento de método, tipos de colunas, acompanhem as nossas redes sociais, nos sigam, né, nas redes sociais. Então, fiquem aqui, ó, cliquem aqui na inscrição, né, desse canal aqui no YouTube, e eu aguardo vocês em algum curso que nós podemos aí oferecer que sejam interessantes. Cursos de cromatografia, cursos de desenvolvimento, validação de métodos, estão todos disponíveis, ok? Então, abraços e até a próxima oportunidade. Tchau! Pessoal, eu já estava me esquecendo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e coloca algum comentário. Me diz aí se você já usou essa coluna, se você gostou do resultado, qual outra coluna que você gostaria de saber um pouco mais a respeito, se tem alguma coisa que você desconhece a respeito de desenvolvimento de método, né, que você acha interessante, e aí eu posso preparar um outro vídeo para discutir com vocês. Então, não esquece, tá? Se inscreve no canal, deixa um gostei se gostou do vídeo e faz um comentário. Até mais. Abraços.